Bom, nós vamos agora para a nossa última participação no nosso curso de manejo clínico de antibióticos, focando um tema que eu acho extremamente importante, que são os antibióticos em situações especiais. E eu começo lembrando uma frase do nosso professor Elvio Alto, que hoje dá nome ao hospital de referência, aqui em doenças infecciosas aqui em Maceió, de que todo medicamento é um mal necessário. Aliás, o doutor Elvio dizia de forma diferente. Ele dizia, toda droga é um mal necessário, mas algumas pessoas confundem droga com coisas ilícitas, né? Então, eu pedi essa licença espiritualmente a ele para mudar. Todo medicamento é um mal necessário. É assim que nós, prescritores, temos que encarar. Isso aumenta a nossa responsabilidade na hora da prescrição. Eu preciso conhecer aquilo que está usando para usar corretamente e não tornar aquele bem no mal. Primeiro, vamos enfocar os antibióticos em recém-nascidos, né? Então, nós temos aqui muitas peculiaridades. Não se pode considerar a criança como um adulto em ponto pequeno. Não, é um adulto pequenininho, não é, diferente. Então, primeiro, nos recém-nascidos, as infecções geralmente são graves. São graves. Quando acomete, vem com gravidade. É preciso considerar que o recém-nascido tem imaturidade do seu sistema imunológico. Eu não consigo chamar o recém-nascido de imunocompetente porque eu me lembro dos meus filhos e não posso pensar que meus filhos foram de incompetentes. Então eu prefiro mudar a expressão, imaturidade do sistema imunológico. O recém-nascido tem uma dependência total da imunidade materna, sabemos disso. Até que seu sistema imunológico comece a amadurecer, comece a produzir IgM, ele vai depender basicamente do IgG materno. Além de mais, existe uma deficiência de IgA secretória, principalmente naquelas crianças que não são amamentadas, que tomam leite em pó. E é preciso considerar que, por conta dessa deficiência de IgA secretória, as enterobactérias aproveitam a oportunidade. Elas adquirem um poder de penetração que não tem nenhuma criança maior, nem tem nenhum adulto. Elas podem ultrapassar a barreira intestinal, causar uma sepse e daí uma meningite. Ademais, é preciso considerar aquilo que nós temos batido muito ultimamente, a possibilidade de sepsis pelos Streptococcus agalactiae. Bem, considerando aquilo que dissemos agora há pouco, que o recém-nascido, quando tem infecções, geralmente elas são graves, e além de mais, ele não tem um sistema imunológico maduro, então nós não podemos contar com esse sistema imunológico, não podemos contar, digamos assim, 100% com a questão da atividade dos neutrófilos, da atividade fagocitária, então é preciso, no meu entender, dá preferência por antibióticos, como nós dizemos, que saque a arma e mate a bactéria. Então, a nossa preferência por bactericidas, pelas razões que foram expostas. Logicamente, a via oral ela deve ser preterida, porque, primeiro, o processo é grave. Segundo, sendo um processo grave, você pode confiar no antibiótico que vai ser absorvido pela via intestinal. E, além de mais, essa absorção entérica ela pode ser prejudicada, como costuma acontecer, pela presença do alimento, ou seja, do aleitamento. Via parenteral. No entanto, via intramuscular também não deve ser escolhida, primeiro porque a absorção é precária em relação à medicação utilizada pela via venosa. Segundo, nós temos que pensar numa massa muscular exígua que não vai suportar a repetição de injeções continuamente. Então, a via preferencial é a via venosa. Ao utilizar um antibiótico no recém-nascido, é preciso considerar que o recém-nascido tem imaturidade renal. Então, a eliminação desse antibiótico vai ser mais lenta, consequentemente, a meia-vida vai ser alongada e é preciso fazer o ajuste de dose. Nós trouxemos aqui 2 exemplos e podemos estender isso para os demais antibióticos. Amoxicilina tem uma meia-vida de 8 horas, recém-nascido 12 horas por conta dessa imaturidade renal. Penicilina potássica, meia-vida 3 horas, no recém-nascido 6. Então, é preciso ajustar a dose e é preciso ajustar também o espaçamento entre as doses. Aproveitei para trazer aqui a figura de um neto. Já não é tão novinho como era quando eu organizei essa aula, João Paulo. Já está bem grandinho. Vamos ver agora os antibióticos em lactentes. Segurança. Beta-lactam são antibióticos seguros, né? E
temos algumas restrições em recém-nascidos e lactentes. Os aminoglicosídeos devem ser usados só se for absolutamente necessário. Primeiro, pela imaturidade renal. Pode haver acúmulo desse antibiótico. E, havendo acúmulo, pode haver a neurotoxicidade. A própria lesão renal, lesão do oitavo par craniano. Lembrando que alguns aminoglicosídeos fazem a gentileza de lesar primeiro o ramo vestibular e depois o ramo coclear. Claro que no recém-nascido não tem importância, porque o recém-nascido não vai referir tontura. Mas numa criança maior, num adulto, usando aminoglicosídeo, começou a sentir tontura, isso pode ser um sinal de lesão do oitavo par craniano. E o passo seguinte pode ser a surdez coclear irreversível. Outro uso que nós temos combatido muito é o uso errôneo de aminoglicosídeos em enteroinfecções. Então, é utilizar uma medicação por via parenteral, intramuscular, por exemplo, para que essa medicação chegue ao meio intestinal. Ora, a prescrição ideal para uma infecção que se processa na luz intestinal é um antibiótico usado pela via oral. E, de preferência, um antibiótico que não tenha uma absorção muito boa, ou seja, que permaneça no sítio onde a infecção está ocorrendo. Quinolonas, também extrema restrição, ligado ao fato que as quinolonas floradas têm sido responsabilizadas por lesões articulares e tendinosas. No entanto, nós dizíamos agora há pouco, toda UTI neonatal possui quinolona fluorada, ciprofloxacino, por exemplo, para ser utilizado pela via parenteral, em infecções gravíssimas onde há risco de vida. E o uso de um antibiótico dessa natureza está plenamente justificado. Sulfa também. Restrição por conta de que se trata de uma droga, de um quimioterápico que sofre metabolização hepática. E nessa metabolização hepática, a sulfa pode competir com a bilirrubina. Como? Conjugantes com ácido glicurônico. Se a sulfa ganhar essa corrida, essa competição, nós vamos ter o quê? A bilirrubina indireta não se transformando em direta, provocando um quadro gravíssimo de kernícteros que pode levar à morte. Outra restrição, aí sim, é uma coisa curiosa, porque a eritromicina, como macrolídeo, é um antibiótico considerado inocente, e é realmente. A eritromicina é um antibiótico seguro, até o dia em que se descobriu que a eritromicina em recém-nascido tem sido responsabilizada por hipertrofia de piloro. Nós tivemos recentemente, há uns 4 anos atrás, talvez 5 anos atrás, um surto de coqueluche. O problema já foi corrigido com a adoção da vacina DTPA, mas muitos recém-nascidos nasceram com coqueluche pelo Brasil inteiro. E nós não fazíamos eritromicina. Ela era substituída pela azitromicina. Além da comodidade de uma dose única, não havia esse inconveniente. Tetraciclinas, nem pensar. Uma criança que usa tetraciclina, ela vai ter dentes permanentemente manchados. E, além do mais, pode haver concentração nas epífises ósseas, dificultando o crescimento. Cloranfenicol, bom, esse aí hoje é um antibiótico obsoleto, não é mais utilizado, não porque não tem uma boa ação, é uma boa indicação, por exemplo, no tratamento da febre tifoide. No entanto, os efeitos adversos, principalmente sobre a medula, depressão medular, fizeram com que o clorofenicol fosse, digamos assim, colocado lá na prateleira. Hoje é um antibiótico utilizado só em UTI, naquelas situações gravíssimas de sepsis por anaeróbios. No entanto, vale a pena lembrar um pouco o que acontecia com o clorofenicol recém-nascido, que foi usado, durante algum tempo, era usado, com prescrição e sem prescrição. Então, o clorofenicol, ele compete com a bilirrubina indireta pelo ácido glicurônico. E, consequentemente, na hora que ele ganha a competição, ou ele perde, melhor dizendo, a competição para a bilirrubina, o antibiótico vai se acumular. A meia-vida do clorofenicol normalmente é de 6 horas. Numa situação dessa aqui, quando ele não consegue se conjugar com o ácido glicurônico para se eliminar, ele precisa disso, a sua meia-vida passa para 27 horas. Imagine isso, 27 horas. E pode provoca uma situação chamada síndrome cinzenta, assim chamada, que a criança fica totalmente cianótica, apresenta um quadro convulsivo e é levada à morte. E vem a pergunta:
E há quem prescreva tetraciclina ou clorofenicol para o recém-nascido lactente? Não. Hoje nenhum médico faz isso. No entanto, nós dissemos na nossa primeira aula que a venda de antibióticos sem receita médica continua na periferia das grandes cidades e nas cidades do interior. Nós sabemos disso. Então, por exemplo, nós vamos ter pessoas que compram sem prescrição. Está aqui. Tetraciclina ainda hoje é comercializada, inclusive, em forma de suspensão com o nome de Ambracin, Sinatrex, terramicina, tetraciclina, cloranfenicol, arifenicol, quercetina, cloranfenicol, vixmicina. Então, há quem compre sem prescrição, infelizmente há. Vamos enfocar agora os lactantes. O que é que nós temos a respeito de antibióticos e leite materno? Bom, a concentração de droga no leite materno vai depender de uma série de fatores. Primeiro, se essa droga tem uma grande concentração livre no plasma materno, ou seja, uma droga que tem um baixo teor de ligação às proteínas plasmáticas. Então, ela vai se concentrar mais no leite materno. Vai depender do pH do antibiótico. Por exemplo, um antibiótico de pH básico, como a eritromicina, tem uma concentração maior no leite, só que sem grandes problemas, né? Já um antibiótico de pH ácido, como as penicilinas, cefalosporinas, a concentração será menor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E a taxa de ligação do antibiótico às proteínas plasmáticas, que é uma redundância, aliás, disso aqui. Se tem uma grande concentração livre, é porque tem uma taxa baixa de ligação às proteínas do plasma. E uma taxa alta de ligação, naturalmente, vai dar uma menor concentração. O antibiótico ele se entretém, digamos assim, com as proteínas plasmáticas e não se elimina bem pelo leite materno. Um bom exemplo é a oxacilina, que é uma penicilina semissintética do grupo das oxazolilpenicilinas, que em função da sua alta taxa de ligação proteica, não está indicada em tratamento de meningite. Isso foi visto em uma das nossas aulas. E vimos também que o ertapenem é uma carbapenema, uma das mais novas, de 95% de ligação. A taxa de ligação proteica é 95% das proteínas do plasma. Então, é uma carbapenema de eliminação lenta e também de baixa concentração no leite materno. Aqui nós temos uma espécie de, digamos assim, de painel a respeito do comportamento das drogas e leite materno, e uma classificação. Grupo 1 são aquelas que não passam para o leite. Você praticamente não encontra isso entre os antibióticos, é muito difícil. Grupo 2, passam, mas não afetam o lactente, não tem problema. Grupo 3, passam e podem afetar o lactente. E grupo 4 é o grupo da passagem pouco conhecida. As drogas que estão nesse grupo devem ser evitadas porque nós não conhecemos bem seu comportamento. Claro que nós estamos falando aqui, o passa e não afeta, o passa e pode afetar, desde que sejam usadas, essas drogas sejam usadas em doses terapêuticas, não sejam doses excessivas. E aqui nós temos as drogas e seus grupos: penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas, monobactâmicos e glicopeptídeos têm pH ácido. Então, grupo 2. Grupo 1 é quem não passa, né? Grupo 2, baixa concentração no leite, passa e não prejudica. Macrolídeos, pH básico. Alta concentração, porém com toxicidade mínima. É uma espécie de compensação. Essa turma aqui não se concentra bem e por isso não prejudica. Esse grupo aqui tem alta concentração, porém com toxicidade mínima. Tanto nós dissemos agora há pouco, nós podemos utilizar o macrolídeo, e utilizamos muito, no tratamento da coqueluche em recém-nascido. Grupo tetraciclinas. Aqui vocês vão ver uma coisa interessante. Eu não aconselho ninguém usar essa noção, não. Altas concentrações. Se a gente ler até aqui, e se a gente começar a pensar que as tetraciclinas são teratogênicas, a gente pode começar a pensar que tetraciclinas e leite materno é uma combinação terrível. E não é. Notem bem, na medida em que as tetraciclinas se concentram no leite materno, elas sofrem quelação provocada pelo leite materno. E, consequentemente, elas não serão absorvidas pelo recém-nascido. Elas podem ficar no grupo 2. Agora, atenção.
Muitas vezes, quando eu estou dando minhas aulas, eu não pergunto aos alunos se eles entenderam, eu pergunto se eu me fiz entender. Então, se eu me fiz entender até agora, nós damos o passo seguinte. Mesmo sabendo que essa tetraciclina não vai ser absorvida pelo intestino do recém-nascido, porque ela sofreu quelação, não prescreva, porque você será crucificado antes de provar que realmente não tem problema nenhum. Então é melhor, apesar de saber que elas estão no grupo 2, não prescrever. Aminoglicosídeo, altas concentrações, não sofre absorção, consequentemente não lesa o oitavo par craniano. Então imaginemos que uma nutriz está usando aminoglicosídeo. Então, o antibiótico vai ter alta concentração no leite, no seu leite. No entanto, não vai ter problema em termos assim sistêmicos, porque os aminoglicosídeos não são absorvidos pela via intestinal. Então, ele não vai chegar a lesar o oitavo par. No entanto, a sua presença no intestino do recém-nascido terá, com certeza, uma ação sobre a microbiota desse recém-nascido ou desse lactente. Nós estamos enfocando principalmente o lactente. Então, seria interessante não utilizar, a não ser que a saúde, a vida dessa nutriz dependa do antibiótico, aí é utilizar mesmo e enfrentar as consequências. Mas eles estão no grupo 3 e 4, ou seja, aquele grupo onde há travessia e prejuízo, está aqui o prejuízo sobre a microbiota, e também no grupo 4, porque essa travessia muitas vezes não é bem conhecida. Quinolonas, concentrações elevadas, responsável por artropatias e lesões tendinosas, também estão no grupo 3 e 4, não são aconselháveis, não é aconselhável a sua utilização no triz. Então, nós temos esse painel. Vamos agora para a gestante. Eu costumo sempre, quando estou abordando esse tema, citar as palavras de um amigo meu, professor da Universidade Federal de Alagoas, Manuel Calheiros, inclusive já pedi permissão a ele. Ele disse uma coisa engraçada, muito interessante uma vez, e muito marcante. Mulher grávida não devia tomar nem água da Casal. Casal, para os que não são do estado, é a Companhia de Água e Saneamento de Alagoas. Então, por aí vocês tiram. Segundo Manuel Calheiros, nem água ela deveria tomar. Imagine drogas. Vamos lá. Primeiro, nós temos que considerar que a placenta não é barreira. Ela não é barreira, é uma membrana. Atravessa quem quer e quem pode. Quem não atravessa é porque não pode. Não é a placenta que está fazendo barreira essa travessia. Por exemplo, macrolídeo não atravessa por quê? Porque é macromolécula, alto peso molecular. Não é porque ela seja barreira. Então, placenta não é barreira. Os antimicrobianos lipossolúveis de baixo peso molecular atravessam lá com facilidade. A travessia, isso é que é interessante, é mais fácil no terceiro trimestre. Nós temos, assim, um receio muito grande do primeiro trimestre, que é a fase embriogênica, né? Mas a travessia é mais fácil no terceiro trimestre, porque há uma maior superfície placentária. E os tecidos placentários são menos espessos, há uma espessura menor, aí sim vou utilizar uma barreira menor, entre os capilares fetais e maternos. Os antibióticos de alto peso molecular, macrolídeos, não conseguem atravessá-la. Nós temos, por exemplo, o macrolídeo, que é excelente, tem uma excelente ação sobre o toxoplasma. No entanto, nós podemos utilizá-lo. Isso vai ser visto numa das próximas aulas. Porém, não para tratar o concepto se ele já estiver, o feto ou o embrião, se já estiver infectado. Mas como ele se concentra muito na membrana placentária, muitas vezes ele consegue pegar o toxoplasma antes que ele atravesse. Mas não, pelo alto peso molecular não consegue fazer essa travessia. Antibióticos com alta taxa de ligação às proteínas plasmáticas, aí nós temos novamente os dois exemplos, oxacilina e ertapenem, atravessam com dificuldade. Lembrem-se, todo antibiótico que tiver alta taxa de ligação proteica tem dificuldade para atravessar qualquer barreira ou qualquer membrana, porque ele está ligado à proteína e a proteína dificulta essa passagem. Não é lícito que a proteína esteja atravessando essas membranas e essas barreiras. Então, ela retém o antibiótico, impedindo essa travessia. Aqui nós invocamos uma imagem de uma peça de Shakespeare, daquele príncipe, Hamlet.
que era tido como doido, mas parece que essa aparente doidice dele era uma tentativa de descobrir quem tinha assassinado seu amigo, cuja caveira aqui ele segura. Então, Hamlet dizia to be or not to be. That is the question. Perdoe a pronúncia que não é muito boa. E nós invocamos essa imagem e transpomos essa imagem, essa indagação do príncipe Hamlet para a questão da travessia. Atravessar or not atravessar? That is a question. Not atravessar. Continuamos com Shakespeare. Bom, não atravessando, tem uma segurança absoluta para o concepto. O concepto não terá nenhum contato com esse antibiótico. Excelente indicação se a infecção for apenas materna, sempre sem infectar também o concepto. Bom, indicação precária se a bactéria tiver a capacidade de atingir o concepto. Por exemplo, treponema pálido. Treponema atravessa a membrana placentária e vai lá infectar o concepto. Então, a indicação nesse caso será precária, já vimos isso. Macrolídeos. Um dos poucos, criamos aqui uma expressão, por isso colocamos aspas, não atravessadores. Eles são bacteriostáticos, têm um espectro antimicrobiano estreito, ausência quase total no trato urinário, então seriam inúteis na gestação. Repare bem, nós procuramos desmerecer o antibiótico até aqui, esse ponto. Não atravessa, são bacteriostáticos, espectro antimicrobiano estreito, ausência quase total no trato urinário, então são inúteis. Lembro a vocês uma frase do professor Elvio Alto, para aqueles que não conhecem, eu sempre lembro. Ele foi um professor, um infectologista, professor de todos nós, e deu o seu nome ao hospital de referência, atualmente doenças infecciosas. O professor Elvio dizia que não existe antibiótico bom ou ruim. Existe antibiótico bem ou mal indicado. Então, não são inúteis. Está aqui. Ora, o que é que nós queremos dizer com isso? Espiramicina é um macrolídeo de altíssima concentração no tecido placentário, excelente ação sobre o Toxoplasma gondii, aquilo que dizemos agora há pouco. Se o toxoplasma ainda não atravessou, a espiramicina consegue impedir essa travessia e consegue impedir a infecção do concepto pelo Toxoplasma gondii e é extremamente seguro para ser usado durante toda a gestação. Vamos agora para os atravessadores. Nada a ver com aquelas figuras que permeiam alguns negócios, né? Estou falando de antibióticos que conseguem atravessar a membrana placentária. Então, nós temos aqui uma convenção: verde, seguro; amarelo, cautela; vermelho, contraindicado. Seguro. Estudos em animais comprovaram não haver teratogênese. Usar. Cautela. Estudo em animais mostraram possibilidade de teratogênese. Usar, se os benefícios superarem os riscos. Lógico, é uma questão lógica. Contraindicado. Os benefícios não compensam os riscos. Não usar. O que é que nós temos? Seguros. Seguros, penicilinas naturais, as duas G, penicilina G, benzilpenicilina, fenoximetilpenicilina ou penicilina V. Também seguros, as semissintéticas, oxacilina, ampicilina, amoxicilina, piperacilina. Piperacilina é a mais nova, né? É uma ureidopenicilina. Dentre as semissintéticas, lembrem-se que as carboxibenzilpenicilina, as duas que remanescem, que é a ticarcilina e carfecilina, elas devem ser usadas com cautela, porque elas têm afinidade pelo ADP plaquetário, então pode dificultar a agregação plaquetária e causar distúrbios de coagulação, hemorragias. Então, usar com cautela, e naquela tabela anterior dizíamos, se os benefícios superarem os riscos. Outros beta-lactâmicos, cefalosporinos e carbapenema são seguros. Astrel não, que é o monobactâmico, deve ser usado com cautela. Não existe uma boa experiência com ele ainda para se utilizar com tranquilidade durante a gestação. Macrolídeos. Aqui nós temos uma coisa muito importante. Eritromicina. Consideramos só essa palavra aqui. Eritromicina. Seguro. Antibiótico seguro. No entanto, o estolato de eritromicina, o sal de eritromicina, é contraindicado na gestação. Estolato de eritromicina
pode provocar colestase intrahepática, inclusive com um quadro de icterícia. Infelizmente, a eritromicina que nós temos na rede pública é toda estolato de eritromicina. Hoje está difícil encontrar estearato até, digamos, na rede privada. Qual seria a vantagem do estolato? Por que o estolato foi escolhido em detrimento do estearato? Por conta da sua resistência ao meio ácido do estômago, é maior do que do estearato, e uma absorção intestinal melhor. No entanto, pode provocar colestase intrahepática com icterícia em qualquer situação, principalmente na gestante. Outros macrolídeos, azitromicina é seguro, claritromicina, que é um macrolídeo de comportamento diferente. É usado por via parenteral, também por via oral, mas usado por via parenteral, e curiosamente ele é o único macrolídeo que é eliminado por via renal, usar com cautela. Outros, aminoglicosídeos, cautela. Tetraciclinas, cloranfenicol, quinolonas, totalmente contraindicados. Não deve ser usado durante a gestação. Chegamos na sulfa. Aqui acontece uma coisa interessante. Há uma janela, só que é difícil a gente estabelecer, olhar por essa janela. No primeiro trimestre, essa composição, sulfamethoxazol trimetoprim, não deve ser utilizado, porque o trimetoprim atua sob a síntese dos folatos da bactéria e dos folatos humanos também. E nós sabemos que os folatos são essenciais para a constituição do tubo neural durante a fase embriogênica. Então, contraindicado no primeiro trimestre. No terceiro trimestre, aqui quem compõe a contraindicação já não é o trimetoprim, é a sulfa. Que a sulfa compete com no metabolismo das bilirrubinas, com a bilirrubina indireta, compete pelo ácido glicurônico, pode ganhar essa competição, a bilirrubina indireta não se converte em direta e provoca um quadro gravíssimo de Kernicterus. Então, nós só temos uma janela, no segundo trimestre. É difícil estabelecer, muitas vezes, exatamente qual é, em que trimestre exatamente nós estamos, porque muitas vezes a questão da data da última menstruação não fornece uma situação segura. Então, seria aconselhável não utilizar durante a gestação. Lincomicina e clindamicina seguros e vancomicina, que é um antibiótico muito usado, muito especialmente em situações especiais, usar com cautela. Bem, vamos agora enfocar uma situação especial para o uso de antibióticos, que é a sua utilização em idosos. E vocês estão vendo já quem é o idoso que aparece nessa foto. Um pouco mais moço, menos ruga, cabelos menos brancos, né? Mas, de qualquer maneira, sou eu, nessa idade em que algumas pessoas chamam de terceira idade, melhor idade, e aí vem uma gargalhadazinha dessa que vocês usam nas redes sociais. Enfim, como utilizar bem os antibióticos nas pessoas velhas. Eu me digo velho e me chamo de velho porque eu só sou velho porque estou vivo. Se eu tivesse morrido com 30 anos, não estaria aqui. Então, brincadeiras à parte, vamos ver o que é que nós podemos analisar. Nós sabemos o seguinte, que as pessoas idosas têm alterações anatômicas e fisiológicas importantes. Por exemplo, perda de tecido nervoso é uma coisa inelutável, não há como não acontecer. Problema de audição, diminuição de audição, né? Além de mais, déficit de metabolismo hepático. Mesmo as pessoas que não têm uma vida pregressa de utilização de drogas lícitas ou ilícitas, ou de álcool, por exemplo, mesmo assim, sempre há uma certa deficiência de metabolismo hepático no idoso, é preciso que nós consideremos isso na hora da prescrição. Comprometimento da função renal também é inescapável, sempre há, discreto, às vezes ou grave, é preciso ser analisado e prevista. É muito comum que as pessoas idosas desenvolvam diabetes tipo 2, além de hipertensão arterial e, eventualmente, cardiopatias. Existem ainda outras situações. Então, a idade leva a um sério comprometimento e tem um amigo meu
que por sinal também é professor de obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFAL, Alceu Pimentel, que ele diz jocosamente que um indivíduo com mais de 60 anos, que ao acordar não sentir dores é porque morreu durante o sono. Mas vamos lá, vamos falar seriamente a respeito da relação dos antibióticos com os órgãos mais importantes, os órgãos vitais. E vamos começar com a relação de antibióticos com o sistema nervoso central e com a audição. E iniciamos com polimixinas. Nós encontramos aqui antibióticos que são bactericidas e matam a célula bacteriana por conta da sua afinidade pelos fosfolipídios da membrana citoplasmática dessa célula bacteriana. É como se a polimixina fosse uma espécie de detergente, desorganiza a estrutura da membrana citoplasmática da célula bacteriana. Mas é preciso lembrar que a ação é sobre uma estrutura que existe também na célula humana. As células humanas também têm membrana citoplasmática, evidentemente, e algumas células humanas são muito ricas em fosfolipídios, particularmente as células do sistema nervoso central. Então, a utilização de polimixinas é uma utilização que tem que ser referendada pelo antibiograma em situações graves, onde a vida do paciente está em risco, porque o paciente que usa polimixinas, seja B ou E, ele está sujeito à possibilidade de convulsões, paresias e paralisias. Menos agressiva, digamos, do que as polimixinas são os aminoglicosídeos, mas assim mesmo é preciso considerar, já que nós estamos falando do sistema nervoso e audição, que os aminoglicosídeos podem provocar a lesão do oitavo par craniano, lesando os ramos vestibular e coclear. Alguns aminoglicosídeos têm a gentileza de lesar primeiro o ramo vestibular e dando uma espécie de aviso. O paciente começa a sentir tontura, distúrbio de equilíbrio, é sinal de que está em curso uma ação lesiva que pode terminar com o comprometimento da cóclea e surdez definitiva, uma surdez que não vai ter cura. Então, aquele paciente que está usando um aminoglicosídeo e começa a sentir tonturas, se o estado desse paciente permitir a suspensão da medicação e a troca por outro medicamento, que não seja, no caso, ototóxico e neurotóxico, então isso deve ser feito. Se a vida do paciente depender do aminoglicosídeo, continuemos. É melhor, nós sempre dizemos, um paciente vivo, surdo, porém vivo, do que um paciente com audição íntegra, morto, evidentemente. Mas é preciso considerar que essa lesão de oitavo par e outras lesões, a própria lesão do rim, pelos aminoglicosídeos, ela fica mais próxima quando existe insuficiência renal. Isso é lógico, nós dissemos na nossa primeira aula que quando se prescreve um antibiótico é preciso verificar se a via de eliminação está íntegra. Se houver lesão renal, o aminoglicosídeo não for bem eliminado, a lesão vestibular, coclear e a própria lesão renal, elas serão mais próximas e mais graves. Temos que considerar também, já que estamos falando em questão de função renal, que se o paciente está usando determinadas quinolonas fluoradas, como lomefloxacina e ofloxacina, e houver insuficiência renal e não houver uma boa eliminação, o acúmulo dessas quinolonas pode levar a uma neurotoxicidade que não se observa normalmente naquele paciente que elimina bem os dois antibióticos. Passemos agora à questão do metabolismo hepático. Ora, nós dissemos agora há pouco que o idoso tem uma tendência maior, até, digamos assim, pelo uso, pelo desgaste do tecido hepático e do seu funcionamento, predisposto a ter uma deficiência nesse metabolismo. Pode ser maior ou menor. Então, a prescrição de um antibiótico em relação ao fígado deve ser uma prescrição judiciosa. Então, por exemplo, nós temos antimicrobianos que são potencialmente hepatotóxicos reconhecidamente. Por exemplo, tetraciclinas e sulfas. Ora, são dois antibióticos que podem muito bem ser substituídos. Não há situação em que não possa substituir a tetraciclina e a sulfa no tratamento de qualquer infecção, em qualquer idade, movimento no idoso. Muito bem. Chegamos agora no estolato de eritromicina, na aula de macrolídeo, certamente o André falou muito bem disso aqui. A eritromicina em si, ela não é hepatotóxica, porém, esse sal, estolato, pode provocar colestase intrahepática e o paciente vai ter uma icterícia que vai desaparecer quando a droga for suspensa. Mas eu não vim aqui para provocar icterícia em ninguém. É desagradável o nosso paciente anoitecer bem e amanhecer
ictérico. Depois nós chegamos aqui nas quinolonas floradas. Mais uma vez, quinolonas floradas, elas terão dificuldade de metabolização, terão metabolização precária, quando existe deficiência de enzimas microsomiais hepáticas. Ora, aí vem a soma dos fatores. Deficiência hepática, dificultando a metabolização das quinolonas, que vão começar a se acumular sem serem metabolizadas. Isso pode levar a uma lesão renal, que vai agravar o problema neurológico. Então, é uma espécie de reação em cadeia, que é preciso ser levado em consideração. Toda prescrição tem que se fundamentar naquele princípio do risco e do benefício. E também ser acompanhada de uma observação atenta do paciente, seja lá qual for o fármaco que for prescrito. Chegamos agora numa dupla interessante, rifampicina e pirazinamida. Imagine duas drogas potencialmente hepatotóxicas. Nós dissemos agora há pouco que se tratasse de tetraciclinas e sulfas, isso aí poderia ser perfeitamente substituído. Agora vamos imaginar, vamos pensar num paciente idoso com tuberculose pulmonar que carece desse tratamento com rifampicina, pirazinamida e mais duas drogas durante 6 meses. E no curso desse tratamento, esse paciente apresenta um episódio, uma situação de insuficiência hepática, inclusive às vezes de icterícia. Não há como retroceder. Não há como negociar com o fígado, pelo menos durante o tratamento. Tem que se concluir. Porque se for feita a suspensão da rifampicina e da pirazinamida, não há como substituí-las por drogas eficazes e que não sejam hepatotóxicas. Infelizmente, não. Vejamos agora a questão do comprometimento da função renal. É interessante como a nossa população não tem muita preocupação com essa questão da nefrotoxicidade e é uma grande preocupação nossa. Não se deve prescrever para o idoso que tem um potencial de comprometimento da função renal antibióticos potencialmente nefrotóxicos, a não ser que haja uma indicação precisa e formal da qual não se possa fugir. Então, nós começamos novamente com as polimixinas. As polimixinas são antibióticos não só neurotóxicos, como são também nefrotóxicos. Até porque elas chegam ao túbulo renal na companhia da água, a água é reabsorvida e ela não. Então, ela permanece concentrada no túbulo e pode levar ao quê? Um agravamento de uma lesão renal pré-existente, e aí sim, o seu acúmulo no organismo vai levar naturalmente à agressão das células nervosas com todos aqueles para-efeitos, como paresias, paralisias, convulsões, etc. Anfotericina B. Nós dizemos na brincadeira, evidentemente, sem querer ofender os dois antibióticos, que polimixinas e anfotericinas B, a diferença deles para veneno é só uma questão de dose. Anfotericina B é um antibiótico antifúngico, que tem ação sobre alguns protozoários. Tem situações das quais nós podemos fugir, mas tem outras que são inelutáveis. Por exemplo, anfotericina B e leishmaniose. Não importa agora qual a espécie. Vamos pensar num paciente que tem uma leishmaniose. Ora, a droga de eleição para o tratamento das leishmanioses é o antimonial pentavalente glucantime. No entanto, também não é uma droga inocente, não. É simplesmente cardiotóxica, nefrotóxica, etc. O antimonial pentavalente glucantime provoca distúrbio de condução do estímulo elétrico do coração. Então, imaginemos que esse paciente, essa leishmania, independente de qual seja a espécie, seja resistente ao glucantime. Isso acontece. Ora, a opção que nós temos, as opções que nós teríamos seria pentamidina, não utilizamos, e a outra opção seria anfotericina B. O professor Fernando Pedrosa, que participou desse curso recentemente, com a sua aula sobre drogas antiparasitárias, ele diz sempre, ele é referência em leishmaniose do estado de Alagoas, principalmente a leishmaniose tegumentária americana, a leishmaniose cutânea mucosa. Então, o Fernando sempre diz o seguinte, se o paciente for um nefropata e precisar tomar anfotericina B e a leishmania for a leishmania brasiliense, que é agente etiológico da leishmaniose cutânea mucosa, não faça anfotericina B. Até porque a lesão na leishmaniose tegumentária americana é uma lesão estigmatizante, mas não mata. Ao passo que a droga no nefropata pode matar.
Agora, se a leishmania for a leishmania infantum, agente etiológico da leishmaniose visceral, o nosso calazar, então não há como fugir. Se a leishmania infantum for resistente ao glucantime, tem que se usar anfotericina B, a despeito de qualquer problema que o paciente tem, porque leishmaniose visceral mata. Então, mais uma vez, me abalha aquela questão do risco, do benefício, da necessidade de uma droga potencialmente tóxica, quando a vida do paciente depende dessa droga. E no caso da leishmaniose visceral, só temos praticamente duas opções: antimonial pentavalente ou anfotericina B. Tetraciclinas são drogas potencialmente nefrotóxicas, com exceção da doxiciclina, que é eliminada por via fecal. E eu deixei aqui destacado a tigeciclina, que é do grupo, oficialmente do grupo das glicilciclinas, mas na verdade é uma tetraciclina, inclusive derivada da aminociclina. Mas eu deixei ela aqui separada em negrito, porque num paciente com insuficiência renal, nós podemos substituir as tetraciclinas em geral, mas pode ser que nós encaremos uma situação em que a tigeciclina seja uma tetraciclina que não deva ser substituída, porque ela tem um espectro muito mais alargado do que as demais tetraciclinas e tem uma ação muito boa sobre estáfilo e também sobre gram-negativos problema. Então, pode ser que mesmo num paciente com insuficiência renal, tenhamos que usar a tigeciclina, dependendo da situação que o paciente se encontra e da indicação naturalmente do antibiótico. Aminoglicosídeos. Bom, aminoglicosídeos é um grupo, é uma família, André disse isso, de antibióticos potencialmente nefrotóxicos. Todos eles são potencialmente nefrotóxicos, né? E essa nefrotoxicidade, ela pode ser agravada quando se usa aminoglicosídeo simultaneamente com determinados diuréticos, como o ácido etacrínico, que por sinal não se usa mais, ou a furosemida, que continua sendo utilizada. Então, toda vez que nós utilizamos um aminoglicosídeo, seja em paciente até que tenha a função renal normal, essa função renal tem que ser vigiada mesmo, diuturnamente. Vigiada como? Verificando o volume urinário do paciente, sua dosagem de creatinina, de ureia, o clearance da creatinina e assim por diante. Não se pode deixar o paciente solto. E outra coisa, fazer uma boa hidratação para que o rim não comece a trabalhar em seco, como se diz aqui no Nordeste. E aí a situação fica pior, porque a lesão renal vai ser agravada. Mas eu coloquei um asterisco aí, eu queria analisar a possibilidade de associação de aminoglicosídeos com cefalosporinas, mormente se for uma cefalosporina de terceira ou de quarta geração. Essa associação é, como nós dizemos aqui na brincadeira, uma mistura de cobra com jacaré. O resultado é um bicho ferocíssimo. Ora, o que é que nós queremos representar com esse bicho ferocíssimo? É que a associação de aminoglicosídeo com cefalosporina leva a uma potencialização de efeitos, do efeito antibiótico. Ora, se diz que há potencialização quando nós utilizando 100 mg de uma substância A e 100 mg de uma substância B, vamos obter um efeito que é superior a 200 de A ou a 200 de B isoladamente. Para que vocês possam melhor entender, ou para que eu me faça melhor compreender, eu digo sempre que o sinergismo que se obtém é como aquela junção de 2 e 2. Se for soma, dá 4. Se for sinergismo, 5. Então, sinergismo é o clássico exemplo onde 2, 2 vira 5. Ora, por que sinergismo? Primeiro, porque nós temos aqui dois antibióticos com espectros que se complementam. A aminoglicosídeo tem uma quedazinha sempre pelos gram-negativos, ao passo que as cefalosporinas, normalmente as de quarta geração, elas atuam muito bem sobre gram-negativos, mas também sobre gram-positivos. E aí elas preenchem uma lacuna que o aminoglicosídeo não consegue preencher. As cefalosporinas têm uma ação sobre anaeróbios. O aminoglicosídeo não age, já foi visto isso, inclusive com o André na sua aula sobre o assunto. E existe ainda mais uma razão para esse sinergismo, uma questão do foco de ação, o mecanismo de ação. As cefalosporinas, como todo beta-lactâmico, elas atuam sobre a síntese da parede celular, impedindo a sua formação no processo de multiplicação da bactéria, não é assim? E essa ação do beta-lactâmico facilita a penetração do aminoglicosídeo, que precisa chegar até o ribossomo para atuar sobre a síntese proteica. Então, há associações excelentes. Só que nós temos aí dois potencialmente nefrotóxicos.
Então, não está proibido associar. Agora, não há como fugir. Essa associação tem que ser muito bem acompanhada pelos dados todos que possam falar sobre a função renal. Visto isso, nós passamos agora a diabetes e hipertensão. Ora, o diabético ele tem uma série de problemas, inclusive de circulação periférica, que isso pode causar, inclusive, problemas como o pé diabético, mas ainda que não chegue a esse ponto, a questão das alterações vasculares pode prejudicar a absorção, por exemplo, dos aminoglicosídeos, que são utilizados sempre pela via intramuscular. Dificilmente a gente utiliza um aminoglicosídeo pela via venosa, então a sua absorção pode ser prejudicada e o médico que calculou aquela dose correta pode ter a corrente circulatória uma dose menor do que a desejada. Consequentemente, o efeito terapêutico pode ser alterado. Gatifloxacina. Nós temos aqui uma quinolona florada que provocou tantos distúrbios glicêmicos que foi suspensa. A gatifloxacina provocar distúrbio de hiper e hipoglicemia. E nós sabemos o seguinte, que a hipoglicemia é muito mais temível do que a hiperglicemia, porque pode chegar a um nível de irrecuperável com a falta de oxigenação de tecidos vitais. Então, por esse motivo, o gatifloxacina foi retirado de circulação. Curiosamente, aqui no Brasil, não nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós só encontramos gatifloxacina para utilização tópica sob forma de colírios. Depois, vemos a questão da sulfa. Sulfa, que é usada largamente, principalmente em associação com o trimetoprim, é preciso ter cuidado o seu uso em idosos, principalmente aqueles que são diabéticos e que usam alguns hipoglicemiantes orais, como, por exemplo, a glibenclamida, que é o hipoglicemiante oral disponível no SUS. Sulfa potencializa a ação de alguns hipoglicemiantes orais e pode ser que nós tenhamos, com isso, uma hipoglicemia inesperada e indesejada. Chegamos a ticarcilina e carfecilina, duas carboxibenzilpenicilinas, que pelo seu mau teor de sódio pode aumentar a pressão arterial. Então é preciso também monitorar muito bem isso aí, inclusive regulando as doses da droga antihipertensiva que se está utilizando naquela ocasião. Vamos agora à relação das drogas com o coração. É interessante como o nosso povo, de um modo geral, não pensa, nem imagina que as drogas em geral e os antibióticos em particular podem afetar de alguma forma o coração. A fixação da nossa população é com o fígado. Quantas vezes paciente meu não se queixou de mal-estar do fígado e bateu ostensivamente no hipocôndrio esquerdo? Eu fico calado, não digo nada, inclusive para distrair a atenção dele da real posição do fígado e deixá-lo sossegado. Mas, veja bem, a despeito dessa fixação na hepatotoxicidade dos medicamentos, é preciso também pensar que existe a cardiotoxicidade. E nós começamos aqui, novamente, com a anfotericina B, lá vem ela de novo, que pode provocar arritmias cardíacas ou acentuá-las. Então, o uso de anfotericina B tem que ser precedido, no mínimo, por um eletrocardiograma. A anfotericina B é recalcitrante, né? Ela sempre está repetindo alguma coisa, o nefro, o oto, e agora cardiotoxicidade. Depois encontramos a inocente penicilina G potássica. Penicilina, dissemos já exaustivamente, que é um antibiótico que é atóxico, porque atua, e eu estou repetindo mais uma vez, sobre a estrutura da célula bacteriana que existe na célula humana. No entanto, vejam bem, o problema aqui não é a penicilina, é o potássio. 1 milhão de unidades de penicilina G potássica possui 1,7 miliequivalente de potássio. Então, se o paciente tiver insuficiência renal e acumular penicilina, não tem problema, mas se ele acumular potássio, pode ter problemas cardíacos por esse acúmulo. Chegamos depois a uma síndrome interessante, rara, que é a torsade de Ponte. É uma síndrome rara e consta de taquiarritmia ventricular, prolongamento do espaço QT, síncope, que é a forma delicada de dizer que o paciente pode morrer. Essa síndrome, insistimos, é muito rara, mas pode acontecer. E ela tem, como síndrome, tem várias possibilidades etiológicas. Uma delas é o uso de drogas. E nós listamos aqui pelo menos 3 drogas que podem causar essa torsade de Pointe. Começamos com quinolonas floradas.
Ora, nós sabemos disso, que a utilização de quinolona florada pode levar a prolongamento do espaço QT, taquiarritmia, etc. Inclusive, a respeito disso, a Agência Europeia de Saúde, há cerca de 3 ou 4 anos atrás, soltou uma nota advertindo que elas não deveriam ser prescritas em situações que poderiam ser resolvidas com outros antimicrobianos, em infecções urinárias baixas, que podia ser resolvido, por exemplo, com a norfloxacina, e sai por aí fora, apesar de norfloxacina ser também uma florada, mas não chega à corrente circulatória, não circula tão bem quanto as demais. Muito bem. Outra droga que aparece aqui na lista como possível causadora da síndrome são os inocentes macrolídeos. Vejam só, todos eles, inclusive a azitromicina, que é o macrolídeo talvez mais prescrito. Nós insistimos que essa síndrome é rara, mas quem prescreve antibiótico tem que saber que ela existe e pode acontecer. E finalmente nós chegamos aqui numa terceira droga, cloroquina. Bom, com relação aos macrolídeos e às quinolonas, eu não vou comentar porque as suas indicações já são bem fundamentadas e tradicionais. Mas com relação à cloroquina, eu gostaria de fazer um comentário. Primeiro, na hora que nós prescrevemos cloroquina para o tratamento de uma colagenose ou cloroquina para o tratamento da malária pelo plasmódio malária ou pelo plasmódio vivax, nós estamos fazendo uma prescrição baseada em evidências. Sabe-se que a cloroquina age muito bem nessas duas situações, não tem dúvida. Porém, faça uma restrição à prescrição de cloroquina para o tratamento da Covid-19, porque até o momento não existe nenhuma evidência científica de que a cloroquina, aliás, a ivermectina também, e a própria azitromicina possa agir curativamente e muito menos preventivamente sobre o coronavírus. Vamos agora para outras situações. Vamos enfocar agora as interações. Vamos pensar agora no idoso que está tomando, eu desconheço o idoso que não esteja tomando o ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetário para evitar o quê? Uma trombose. Isso aí é o pão nosso de cada dia, né? Todo idoso toma 100 a 200 miligramas. Agora pensemos que para esse idoso pode ser prescrito simultaneamente de carcilina, carfecilina ou piperacilina. Nós temos aqui duas carboxibenzilpenicilinas e a piperacilina, que é uma ureidopenicilina. Todos três são também antiagregantes plaquetários, porque têm afinidade para o ADP das plaquetas. Então, todos são antiagregantes. Então, pode haver uma interação entre eles e dessa interação pode resultar uma hemorragia. É preciso cautela nessa prescrição. Não estou dizendo que essa associação não possa ser feita, mas tem que ser feita com absoluta cautela. Vamos em frente. Ampicilina e amoxicilina. Mais inocente não pode haver. São drogas atóxicas. No entanto, é preciso considerar, quando nós pensamos em interações, que esses dois antibióticos beta-lactâmicos, eles interferem com o metabolismo da vitamina K. Eles tanto dificultam a absorção da vitamina K pelo intestino, como interfere também com a produção de vitamina K pelas bactérias da biota intestinal. Então, imagine o seguinte, o paciente usa ampicilina e amoxicilina, se esse paciente estiver usando um anticoagulante. Então, olho nele, para evitar que uma prescrição tão, digamos assim, segura, possa provocar um acidente tão grave, qual seja uma hemorragia. Sulfas. As sulfas potencializam os efeitos dos anticoagulantes cumarínicos. É preciso que se conheça isso. E chegamos a um capítulo também importante, que é a questão da desbacteriose. Nós sabemos que a biota intestinal ela é uma biota coliforme, a não ser no recém-nascido, que apenas mama, cuja biota é de bacilos bífidos. Aqui nós temos na criança maior e no adulto uma biota que é coliforme. E os coliformes são gram-negativos e todos os antibióticos de amplo espectro, eles podem atuar sobre o coli, deprimindo essa biota e permitindo a substituição dessa biota normal por uma biota patogênica, representada principalmente por cândida, por clostridio difficile, etc. Então, a desbacteriose é um fenômeno que deve estar sempre presente na utilização do antibiótico de amplo espectro, tanto por via oral como parenteral, não precisa só que seja por via oral. Chegamos, então, a uma indagação. Qual, devia ter colocado ali um ponto de interrogação, qual o antibiótico ideal em idoso? Me parece que é esse aqui. Água benta destilada por via venosa. Passado esse capítulo,
a utilização de antibiótico em idosos, chegamos agora praticamente ao final da nossa aula, enfocando a utilização de antibióticos em imunodeprimidos neutropênicos. Pensem só que situações complicadas nós temos que enfrentar. Ora, por quê? Porque no caso da imunodepressão existe uma deficiência de linfócitos T e, consequentemente, comprometimento da síntese de imunoglobulinas. Então, não vamos contar praticamente com IgG, IgM, etc. Já os neutropênicos, é preciso que nós consideramos a função básica dos neutrófilos. São células brancas encarregadas da fagocitose de bactérias e produtos de processo inflamatório. Então, uma infecção bacteriana é fundamental a presença dos neutrófilos em termos de providenciar a fagocitose das bactérias e terminar resolvendo, digamos assim, o processo infeccioso. Ora, se nós sabemos que os neutrófilos são responsáveis pela fagocitose bacteriana, então toda infecção bacteriana deve haver leucocitose com neutrofilia, mas toda regra tem exceção. E nós temos aqui duas exceções, duas situações que são a febre tifoide e brucelose, onde não existe leucocitose, existe leucopenia. E aí fica a indagação. Na verdade, será que os pacientes com febre tifoide e brucelose são leucopênicos? Não, não exatamente. Veja bem, porque esses pacientes, no neutropênico, nós não teremos a neutrofilia, evidentemente. Consequentemente, a fagocitose não vai acontecer. Na febre tifoide e brucelose, onde se fazendo um leucograma se percebe a presença de leucopenia com neutropenia, na verdade, ela não acontece. O que ocorre é uma marginalização, há uma transferência de neutrófilos do pool circulante para o pool marginal, que é justamente a microcirculação do endotélio vascular. Na hora que nós vamos fazer um leucograma, a coletagem do hemograma, a coleta de sangue é feita o quê? No leito vascular. Então, encontra-se uma falsa leucopenia. Toda infecção bacteriana, a não ser nos neutropênicos, deve existir leucocitose com neutrofilia para que haja um bom exercício de fagocitose de bactérias. Em imunodeficientes neutropênicos, o antibiótico não pode depender do sistema imunológico e da fagocitose. Então, nesse caso, o uso obrigatório tem que ser de antibióticos bactericidas. É obrigatório, não é uma coisa que se possa escolher. Porque o antibiótico bactericida, se me permite a expressão, é aquele que saca a arma e mata a bactéria. Não depende do sistema imunológico e não depende da fagocitose pelos neutrófilos. E quais são os antibióticos bactericidas? Nós vamos encontrar vários atuando em sítios diferentes. Por exemplo, antibióticos bactericidas que atuam sobre a síntese da parede celular. Nós temos os beta-lactâmicos, os glicopeptídeos, principalmente vancomicina e teicoplanina, e a fosfomicina, que é um antibiótico hoje que está praticamente em desuso, porque a resistência bacteriana à fosfomicina se estabeleceu com uma rapidez muito grande. E isso invalidou a fosfomicina, que hoje é praticamente utilizada em dose única para o tratamento de cistites. Bom, bactericidas que atuam sobre a membrana citoplasmática. Temos aqui as nossas polimixinas e, finalmente, aqueles bactericidas que atuam sobre a síntese proteica. Nós temos aqui aminoglicosídeos, rifampicina e quinolonas. Agora, vejam bem, nós louvamos muito os antibióticos bactericidas, que evidentemente são indispensáveis nas situações citadas, imunodeficiência e neutropenia. Mas os bacteriostáticos também têm o seu lugar. De qualquer maneira, são antibióticos eficazes. Eles paralisam o processo de multiplicação da bactéria, permitindo que o sistema imunológico e que os neutrófilos terminem o trabalho que eles começaram. Então, nós temos aqui, de qualquer maneira, para fazer justiça à ação deles, uma relação dos mais importantes, cloranfenicol e tianfenicol, as tetraciclinas todas, os macrolídeos, e listamos aqui os três mais importantes, lincomicina e clindamicina, deixamos aqui separadas as glicilciclinas, com o único antibiótico que existe no mercado do grupo, que é a tigeciclina, está aqui separada, apesar de nós considerarmos uma tetraciclina. Mas há uma razão para que deixemos ela aqui separada. Além do mais, as oxazolidinonas, com o único representante que é a linezolida, e as streptograminas. Nós deixamos esses três aqui porque são os três últimos lançamentos da indústria farmacêutica
e 3 antibióticos que, a despeito de serem bacteriostáticos, têm um espectro de ação muito amplo e uma atuação particularmente segura sobre os chamados germes problema, inclusive estafilococos. Bom, e com isso nós terminamos a nossa aula e o nosso curso. Essa é a última aula, é a aula que sempre começa com uma certa melancolia, porque eu começo a ter saudade de vocês, apesar de não estar vendo-os. Eu quero agradecer à Liga de Clínica Médica pelo convite feito, pela confiança que depositou em nós, professores desse curso, e eu espero que o nosso desempenho tenha sido satisfatório ao ponto de podermos ser convidados para eventos futuros. Muito obrigado, boa noite. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina, e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho, isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora.